A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal, mas que assiste os nossos vídeos, por gentileza, se inscreva no nosso canal e você recebe os nossos vídeos de primeira mão. Nosso compromisso é um compromisso cristão, compromisso com as Escrituras Sagradas. A plataforma nos comunicou que mais de 49% dos que assistem os nossos vídeos não são inscritos no nosso canal. O nosso trabalho aqui é um trabalho gratuito. Tiremos este tempo aqui na plataforma digital para trazer um conteúdo sério, bem analisado, né? Com os aspectos detalhados da nossa fé cristã, para que esse conteúdo alcance muitas pessoas. Então, nosso compromisso aqui é um compromisso naquilo que cremos e naquilo que acreditamos. Deus abençoe a todos que no dia de ontem compartilharam nossos vídeos, né, irmãos? E fizeram seus comentários. Alguns vieram nos comentários tentando me refutar, né? Tipo assim, dizendo que eu estava apresentando o calvinismo. Não estava apresentando uma doutrina apostólica. Lamentavelmente, irmão, tem uns que vêm no canal que são alienados, entendeu? Eles não conseguem ver um texto, a gente posta aqui os textos apostólicos, ele vem falar que estou apostando calvinismo. Eu não tenho culpa, irmão, se os calvinistas crêem nos textos apostólicos. Inclusive, eu venho aqui, eu não venho postar linha de pensamento. Não, eu venho postar os textos inspirados. Eu venho postar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que eu posto aqui, igual eu postei ontem, eu postei até o próprio Cristo, né, defendendo a salvação através da eleição. Postei o apóstolo João também defendendo a salvação pela eleição, e o apóstolo Paulo. Agora, hoje nós vamos falar que o apóstolo João defendeu que Cristo morreu unicamente por indivíduos e não para a humanidade. Que está escrito em Apocalipse capítulo 5, do verso 9 e 10. Confira na sua Bíblia. Capítulo 5, do 9 ao 10. Aqui diz assim: e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste pessoas, os que procedem de toda tribo, nação e língua, povo e nação, para o nosso Deus constituíste sacerdotes. Então, aqui, o apóstolo João, em Apocalipse, ele defende
que Cristo morreu por indivíduos e não por toda a humanidade. Irmão, nós vamos tratar o assunto hoje aqui, vamos abranger em outras esferas, na esfera de que Cristo morreu unicamente por indivíduos. E não é só o apóstolo João que defende, é o apóstolo Paulo que defende. Filipenses, capítulo 1, verso 6 diz, vejamos como é que diz Filipenses, capítulo 1, verso 6. Aquele que começou em vós, indivíduos, a boa obra, o terminará até o dia de Cristo. Filipenses 2 e 13. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo sua vontade. Indivíduos. Vejamos Romanos, capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos. Veja o que é que o apóstolo Paulo fala aqui. Romanos capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, indivíduos. Efésios capítulo 1, verso 4. Ele nos elegeu, indivíduos, nos elegeu antes da fundação do mundo, indivíduo. Romanos 3 e 24. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a fé que é em Cristo Jesus. Indivíduos. Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Indivíduos. Romanos, capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Indivíduos. Vejamos Romanos capítulo 9 de Romanos. Olha aqui. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo e minha consciência. Tenho grande tristeza e cessante no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado por amor dos meus irmãos, que são compatriotas, segundo a carne, são israelitas, pertence à adoção e também à glória, também à aliança, também à legislação, culto às promessas. Deles são os patriarcas, também deles descende de Cristo, segundo a carne, sobretudo, Deus bendito eternamente. Indivíduos. Paulo dizendo que tem uma dor no coração pelos seus irmãos, segundo a carne, está falando aqui de indivíduo. Agora vejamos 11 de Romanos, quando o apóstolo Paulo está citando o texto lá de Reis, 19 de Reis, quando Elias diz assim, só eu sobrei,
de todos os filhos de Israel. Aí o Senhor fala, ele dizendo, Elias, tem 7.000 varões que não dobraram o joelho diante de Baal. Então o apóstolo fala, os remanescentes. Aqui, irmãos, está falando de indivíduos. É muito clara a Bíblia. Aqui são, irmão, são os textos apostólicos. Senhor Jesus falou assim, porque eles não creem em mim, indivíduo, porque não são das minhas ovelhas, indivíduos. Então, irmão, quando nós lemos a Bíblia, principalmente Romanos, que Romanos no capítulo 9, ali fala de duas eleições, a eleição corporativa, e fale lembrar que a eleição corporativa não trata da obra da salvação, trata do plano de Deus para Israel, para trazer Cristo, para trazer o Messias. Então, a eleição corporativa, ela trata Deus preparando Israel para trazer a Cristo. Então, Deus amou Jacó e aborreceu a Esaú. Ali está dentro de uma eleição corporativa, dentro de uma eleição do propósito de Deus para Israel, né? Servindo-se, e ele fala que Jacó, né, é um tema ali representativo do povo judeu, do povo de Israel. Deus aborreceu Esaú em que sentido? E amou Jacó no sentido do propósito. Ali é no sentido do propósito. Que Deus tinha um propósito com Israel e não tinha com Jacó. Porque foi de Israel, foi da descendência de Israel que veio Cristo, que veio o Messias. Ali fala de uma eleição corporativa, mas ali também tem a outra eleição, a eleição da salvação, que é estabelecido em indivíduos. Por isso que fala assim, Deus endureceu o coração de Faraó. Veja que está tratando de indivíduo. Faraó não é o Egito, não. Faraó é uma pessoa, é um rei, é um monarca. Então, ali está falando de indivíduo. Entendeu? Quando ele vai falar sobre Faraó. E Deus endureceu. Deus endureceu como, irmão? Deus não quis que ele não cresça? Não. Deus endureceu o coração que já era duro. É como está escrito lá em Romanos, né, capítulo 1. Deus entregou os homens a si mesmo. Como eles não quiseram ter o conhecimento de Deus, diz lá em Romanos, do capítulo 1, do verso 18 ao 23, né, ali nós vemos uma lista de pecado que desembocou naqueles que abandonaram a Deus, né? Então, quando falamos que Deus endureceu o coração, é porque os homens foram rebeldes de uma tal maneira que Deus entregou eles a si mesmo. Então, ali fala
de Faraó. Mas depois, Deus vai falar dos vasos, que diz respeito aos indivíduos. Vejamos bem. Romanos, capítulo 9. 9 de Romanos, capítulo 9, do verso 19 ao 23. Tu, porém, me dirás, tu, porém, está falando com o indivíduo, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, indivíduo, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira? Está falando de indivíduos preparados para a perdição. Irmão, muitos usam esse contexto para falar de Jeremias, capítulo 18, para dizer que este contexto, Paulo não está falando de eleição, mas está falando do propósito. E aí, eles pegam 18 de Jeremias para falar que Paulo estava explicitamente falando dos vasos de 18 de Jeremias. Só, irmão, que o 18 de Jeremias, para nós entender ele está dentro de um texto mais amplo, que vem lá do capítulo 12, né, até o 18. Quando nós olhamos lá, nós vemos que Israel estava adorando outros deuses, né? Foi isso uma das formas da rebelião de Israel contra Deus. E aí, no capítulo 13, de Jeremias, né, o profeta usa de uma figura de linguagem de um cinto que Deus mandou Jeremias comprar, né, um cinto de linho, trazer e atar nos seus ombros. E Deus falou para ele: pega esse cinto, esconde lá no rio Eufrates. E depois de um tempo Deus mandou ele lá pegar aquele cinto e trazer. E o cinto estava podre. E o Senhor falou assim: isso significa que eu apodrecerei a soberba de Israel. E aí ele vai, enfatiza outro, que o Senhor mandou Jeremias comprar uma botija. Comprou uma botija e ela se quebrou. Depois comprou um campo também e o campo foi devastado. Então, Jeremias se concentra na parte que Deus investiu em Israel. E esse investimento não trouxe retorno, só trouxe prejuízo. Então, irmão, o texto de Romanos não encaixa com Jeremias pelo seguinte:
porque é um assunto diferente. Ali está envolvido a idolatria. O de Romanos está envolvido a incredulidade do povo de Israel. São assuntos e aspecto e contexto diferentes. O vaso do oleiro está inserido neste grupo de textos que vem lá do capítulo 10, né, até o capítulo 18. E aí nós vimos Israel envolvido na idolatria. E aí que gerou, né, esta rebelião contra Deus. Mas a fonte do capítulo 18 é um contexto de idolatria e não um contexto de incredulidade, igual está escrito aqui em Romanos. Em Romanos é enfatizado a incredulidade de Israel. É tanto que o apóstolo Paulo, aqui em Romanos, no capítulo 9, ele fala: não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel de fato são israelitas, porque os israelitas diziam: a promessa de Deus falhou, porque nem todo Israel estão crendo. Aí Paulo explica, não é que a promessa de Deus falhou. A promessa de Deus não falhou. O ponto é o seguinte: nem todos que são de Israel são israelitas. Está falando aqui de indivíduo, irmão. De indivíduo. Quando ele sai daqui, aí ele vai falar da eleição corporativa, que é do povo de Israel, do propósito que foi desenvolvido lá por Israel, pelo povo de Israel, que ali tipifica Jacó. Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Amou no quê? Amou no sentido de um propósito. Deus pôs Israel como propósito. E Jacó Deus aborreceu, porque aborreceu no sentido, porque Deus não pôs um propósito nele. O propósito foi para Israel, porque ali todo o bastidor estava sendo preparado, né, pela essa eleição corporativa de trazer Cristo. Mas no verso 22, ele sai da eleição corporativa e vai para a eleição da salvação. Vai falar dos vasos, que são indivíduos. Entendeu, irmão? Então, irmão, a Bíblia é enfática defender que Cristo morreu por indivíduos e não pela humanidade. Fique com Deus. Ósculo Santo no vosso coração.